Olá, tudo bem, meu querido amigo concurseira ou concurseira? É com muita satisfação que eu recebo sua audiência novamente no meu canal. Meu nome é Gustavo e você está no Concursando com Gustavo Vagnoni. Eu sou engenheiro mecânico de formação e o meu objetivo aqui é poder compartilhar com vocês um pouco mais, tanto do meu conhecimento, mas da minha experiência em alguns concursos públicos que eu já tive a oportunidade de prestar. O nosso foco desse vídeo é poder trazer uma revisão sobre as operações básicas da matemática, que seriam a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Se porventura você conheceu o meu canal com o meu vídeo de estreia, onde eu dissequei basicamente o edital do próximo concurso que está mais iminente, que é o do IBGE agora 2021, basicamente o cargo de recenseador. Ele traz outros cargos, mas o que eu abrangi foi o cargo de recenseador. E a peculiaridade desse cargo é que ele exige a escolaridade mínima ensino fundamental. Então é muito provável que muitos candidatos estejam nessa condição aqui, que tenham como grau de escolaridade o ensino fundamental. E se porventura você é um deles, é provável que você já esteja há um bom tempo, talvez sem se dedicar a essa atividade do estudo, ou propriamente dito de operações matemáticas ou resoluções de exercício, por exemplo. Então o meu foco é trazer nessa revisão do mais básico possível, para que você possa lembrar exatamente como que se faz essas operações e justamente algumas propriedades em relação a ela. Se você já tem o ensino médio, não tem problema, esse vídeo também serve para você para justamente revisar isso. Se porventura você tem você sente que você tem uma certa falha na base do seu conhecimento, de forma alguma é vergonha reconhecer isso, né? Reconhecer que você tem problemas nessas questões. A vergonha é justamente você omitir isso, se querer se enganar e continuar vivendo sem saber as coisas e perdendo oportunidades como é esse concurso do IBGE. Então não tenha vergonha de assumir que não lembra ou se sentir inferior ou outro adjetivo ruim pelo fato de não saber uma operação básica, por exemplo, porque todo conhecimento, para você poder desenvolver um raciocínio melhor e alavancar na matéria, se você não tiver uma base sólida, não adianta, você acaba se enganando. Então, um solo poroso, por exemplo, não é apto a construir grandes prédios, né? Então, se porventura você tem dúvida e se sente inseguro, às vezes, numa divisão com vírgula, por exemplo, ou se sente intimidado quando recebe essa tarefa, fica comigo até o final desse vídeo que esse problema vai acabar. Vou explicar aqui no detalhe como é que você pode fazer tudo isso. Aproveitando o gancho, para ajudar o canal da gente aqui, vou fazer o máximo possível para te ajudar na explicação mais clara possível, mas com toda a boa vontade possível. Mas se for possível, claro, o pai é que gostaria de ter um troco aqui do nosso hospedeiro no YouTube, né? Então, se for possível, já aproveitando, a única coisa que eu te peço em troca, além de ver o vídeo inteiro, é dar curta aí o canal, no joinha, compartilha com o grupo da galera, compartilha nos seus grupos, compartilha com qualquer pessoa. Pense que você está ajudando essa pessoa, se ela vai prestar algum concurso, está precisando de uma revisão de matemática básica, compartilha com ela, faça essa boa ação e aproveita e se inscreve aqui no canal do Concursando com Gustavo Vagnoni. Dando esse gancho, mais algumas dicas. Vou tentar fazer isso também, galera. Além das aulas e do conteúdo, vou tentar passar um pouquinho algumas dicas de tudo que eu aprendi nessa minha vida aí em curso de concursando. Eu também sou um concursando, claro. Apesar de hoje já ser um servidor público, a gente nunca se sabe, né, as possibilidades que tem. Então eu ainda continuo me preparando para outras oportunidades, caso aconteça, estamos aí. Mas a dica que eu dou agora, antes de você iniciar esse vídeo, é que você entre em modo de estudo, certo? Entrar em modo de estudo, que significa assim, você desconecta agora das suas redes sociais, fica tranquilo, deixa o celular de lado um pouquinho. Se você mora com mais gente na sua casa, se você está com a sua família, está com a sua esposa, avisa a turma que você está estudando, que você precisa desse tempo, que você está ali, que precisa de um tempo de concentração.
Isso é o mais importante. Então combina com a turma que é melhor. Se porventura você já está com o seu caderninho do lado, assim, com a canetinha pronta para iniciar suas atividades e já querer fazer várias anotações em relação ao que eu estou falando aqui, você já tem esse hábito, né, de ir fazendo anotações enquanto está assistindo a aula, amigo, minha amiga, larga essa caneta. Isso é uma das práticas mais equivocadas, talvez, que os alunos têm, que é quando eu tenho o primeiro contato com o material, já querer sair logo fazendo anotações. Então calma, assiste esse vídeo pela primeira vez inteiro. Se você sentir necessidade de fazer alguma anotação, volta o vídeo, assiste de novo. Aí sim, na segunda, terceira vez, você faz as anotações que você achar prudente. Outra coisa, uma das coisas que até que eu peço aí ajuda aí para compartilhar e a gente poder, que saia monetizar, trazer um retorno para mim aqui, é porque um plano futuro do canal é investir numa mesa digitalizadora, e assim eu consigo até melhorar a qualidade das aulas porque você vai ver que eu vou escrever aqui na apresentação, mas eu vou estar usando o mouse, né? Então não é uma criança recém-alfabetizada que tá escrevendo, sou eu mesmo aqui, mas os garranchos é porque eu vou usar o ponteiro do mouse. Então isso daí já não tem problema, você vai entender sossegado, mas já é mais um pedido de jabá aí, para compartilhar e dar credibilidade ao canal, para poder investir nele e trazer melhor, né, as aulas do conhecimento. E por fim, uma dica muito importante que eu já vou fazer, pessoal, beba água, sempre, ok? Vamos lá para a aula então, pessoal, sem conversas, em um momento para descontrair, se possível sempre eu trago isso aí para descontrair, mas agora concentração total e vamos lá. Operações básicas. Vamos começar então com a adição, senhores. Deixa eu ligar aqui o meu ponteiro para poder escrever. Mas basicamente a adição é o ato de você unir quantidades de grandeza, né? Então não tem muito segredo. Então se adições de números maiores, como apresentado aqui, você sempre vai começar pelo lado direito aqui das dezenas, sem muito segredo, senhores. 7 mais 4 temos 11. Mas aí você pergunta, Gustavo, deu 11, o que eu faço? Não, pense que 11, o 1 você está colocando aqui, certo? O outro 1, que seria teoricamente a dezena, né, pense que 11 é 10 mais 1, o 1 você está colocando aqui. O outro 1 da dezena você vai jogar lá para o lado da dezena dos números, certo? E representando esse 1 aqui. Então agora basta somar normalmente. 1 mais 3, 4, com mais 1, 5. Então temos aqui a resposta 34 mais 17, 51. Sem problema, senhores, ok? Aí você pensa, e com vírgula, Gustavo, como é que eu faço soma com vírgula? Qual que é a grande sacada para fazer conta com vírgula, senhores? O primeiro passo que você faz, independente do tamanho do número, é sempre vírgula embaixo de vírgula. Sempre, vírgula embaixo de vírgula. Tanto é que o resultado, se você quiser, você já até pode colocar a vírgula aqui. Esse número pode ter até mais números aqui após a vírgula, à direita da vírgula, mas não tem problema. Mas sempre vírgula, sempre de vírgula. Então agora é só fazer a soma normal, né? 3 mais 7, 10. Vamos com 1 lá. 4 mais 1, 5. Com 1, 6. Certo? E sobrou 3 aqui. 3 mais 0. Quando não tem número aqui é 0, senhores. Então 3 mais 0 é 36. Opa, é 36. Essa é a resposta. Perfeito? Continuando lá. O que é importante, pode parecer simples, mas o que é importante para concurso mesmo? É possível que caia a cobrança dessas propriedades da adição. O que são as duas propriedades que você tem que ter em mente? Pode decorar, isso é decorar mesmo, senhores. Pode, depois quando você for assistir a segunda vez, se você quiser fazer uma anotação, algum quadrinho para ver todo dia, que é importante decorar, tá aqui uma delas, ó, é as propriedades da adição, que seriam as mais, a comutatividade e a associatividade. O que é isso, senhores? A comutatividade diz que a ordem dos fatores aqui não altera o resultado final. Ou seja, se você fizer A mais B é igual a B mais A, né? Nada mais é do que se eu fizer aqui, 2 mais 3 é exatamente igual a 3 mais 2, né? Que é igual a 5. Perfeito? E a associatividade diz que se você fizer aqui, entre parênteses, né? Que teoricamente vai ser a operação primeiro aqui, né? A mais B mais C. Se você alternar os parênteses aqui, não tem problema, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui 2 mais 1 mais
3. Obviamente aqui eu teria que fazer a primeira operação entre parênteses, né? 3 mais 3 daria 6, certo? E agora se eu alterar os parênteses aqui, não tem problema, né? 2 mais 1 mais 3, o resultado é o mesmo, né? 1 mais 3 é 4, que fazer aqui com mais 2 dá exatamente o mesmo 6, certo? Então, pode ser o que cobra assim concurso? Ele cita esse exemplo aqui, né? Se eu fizer A mais B igual B mais A, qual é o nome dessa propriedade? É comutatividade, e da mesma forma o da associatividade. Vamos lá agora com a subtração. Subtração não tem problema. O primeiro caso que pode acontecer é justamente esse, né? Você sempre vai botar o número maior em cima com o número menor embaixo, vai armar aqui a sua operação. E a primeira situação é justamente quando esse número o de cima é maior que o de baixo, porque daí ele fica certa ordem. Como é que eu faço a subtração? 8 menos 7 é 1, quando não tem número aqui é 0, 1 menos 0 é 1, então o resultado é 11, perfeito? Qual que seria a outra situação? Nesse caso, eu vou fazer, no caso eu já montei aqui, né, o número maior em cima e o número menor embaixo. Só que o número que eu começo aqui mais à direita, ele é inferior ao de baixo. Então como é que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer isso aqui direto. Então eu vou emprestar do outro lado aqui uma dezena. Ou seja, aqui o 2 aqui é como se fosse 20, né? Porque o 25 é 20 mais 5. Então eu vou emprestar 10 por 5. Como que eu faço isso? É 20, eu corto aqui, agora aqui vai ser 1. E agora aqui eu tenho 15 aqui. Entendeu? Aí você faz agora 15 menos 8. 15 menos 8, 7, perfeito. E aqui você faz 1 menos 1, que dá 0. Então o resultado é 7. Tranquilo? Bora lá? Aí agora vamos fazer um exemplo de subtração com vírgula. Lembra que eu falei que o número aqui, a quantidade de números após a vírgula poderia variar? E não tem problema, você faz exatamente, independente da quantidade de números que estejam aqui à sua direita, você só põe vírgula embaixo de vírgula e prega fogo na conta. E quando não tem número aqui, você pode completar com o 0 aqui, não tem problema. Então, 2 menos 0 aqui é 2. 1 menos 7 não dá, tem que emprestar lá, né? Então aqui agora é 4 e aqui passa a ser 11. 11 menos 7 é 4, certo? Aqui é vírgula. 4 por 8 não dá, tem que emprestar, fazer aquele esquema. Aqui é 1, aqui agora é 14. Então 14 menos 8, 14 menos 8 é 6. 1 menos 1 é 0. Então, aqui não precisa colocar, mas se quiser também não tem problema. O resultado dessa subtração é 6,42. Em frente, vamos lá. Aí vamos ver agora as propriedades da subtração. Lembra que na adição falamos da comutatividade e da associatividade? Então a subtração não tem isso. Por que não tem? Porque A menos B não é exatamente o valor de B menos A. Mais para frente a gente vai ter um assunto aqui que vai falar sobre regra de sinais. Isso aqui vai ficar muito mais claro para você, meu companheiro. Não vou fazer exemplo aqui que pode te confundir, mas lá na frente você vai lembrar. Atente-se. E também não há a propriedade da associatividade, né? Ou seja, A menos B menos C é diferente se eu fizer botar os parênteses ali e mudar a ordem que eu vou fazer as operações. Ok? Então grave isso, que a subtração não é comutativa e não é associativa. Vamos agora a um exemplo da multiplicação. Mesmo esquema, duas dezenas multiplicando, eu vou fazer aqui sempre da direita para a esquerda. Então, se eu tenho aqui 7 vezes 9 é 63. Opa, 63. Ixi, errei. Pera aí, rapaziada. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que é melhor do que eu continuar fazendo o... Cadê o meu ponteiro? Tela, opções de ponteiro. Opa, apagar. Beleza, continua de novo. Vamos lá. Aqui na multiplicação, senhores, é importante que vocês dominem a tabuada. E a tabuada, ou você pode decorar, ou você pode entender ela, né? Compreender melhor. Mas se você não tem dificuldade de visualizar questões assim, faz ali num papelzinho e se você não... Sim, o importante é você acertar a questão e resolver as contas com uma certa agilidade.
Se você não consegue visualizar e precisa decorar, então decora, prega fogo, não tem problema. Vamos lá. 7 vezes 9, 63, certo? Então, lembra que exatamente eu ponho o 3 aqui, mas o 6 eu tenho que botar aqui em cima, não vai esquecer igual mesmo como falamos na adição. Então 7 vezes 2 é 14, 14 com 6 é 20. Aqui daí quando termina você pode colocar o número inteiro, ó. Então 203. Agora quando vai passar para o próximo número, a multiplicação, você sempre tem que correr uma casa aqui para a esquerda, né? Porque você está mudando aqui a dezena no caso. Então você não, teoricamente você não pode usar esse espacinho aqui. Se tivesse mais números aqui para uma terceira linha, você vinha mais uma casinha para a esquerda, certo? Então 1 vezes 9 é 9. Opa! E 1 vezes 2 é 2. Agora o que você faz? Você vem aqui e soma isso aqui, companheiro. 3 mais nada aqui que é 0 é 3. 0 mais 9 é 9. E o 2 mais 2 é 4. Perfeito? 493, um exemplo de multiplicação. Vamos lá para mais um exemplo de multiplicação. 29,21 vezes 1,7. Você pensa, Jesus, o que é isso? Aqui na multiplicação não tem por que você colocar a vírgula embaixo de vírgula. Pode multiplicar direto. Vamos lá, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 1 vai lá, não esquece do 1. 7 vezes 9, 63. Com 1, 64. Põe um aqui, ok. E 7 vezes 2, 14, com 6, 20. Perfeito? Aí corre uma casinha para cá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 2 é 2. Agora é só somar isso aqui tudo, senhores. O que a gente vai ter? 7. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. 0 mais 9, 9. Corre mais 2, 4. Vai ter, se não terminou, Gustavo? Terminou não. Como é que faz as vírgulas agora? É só você contar quantas casas à esquerda da vírgula tem nos dois números. Como é só contar, ó. Tem 1, 2, 3. 3 casas. Conta 3 casas aqui da direita para a esquerda e põe a vírgula. 1, 2, 3, vírgula aqui. Qual que é a resposta dessa multiplicação? 49,657. Beleza? Vamos às propriedades da multiplicação. Ela tem, além da comutatividade, de dizer que A vezes B é igual a B vezes A, da mesma forma que eu posso dizer, né, que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A questão da associatividade, né, a ordem aqui da multiplicação, se eu fizer primeiro A vezes B, depois o vezes o C, ou se eu primeiro fizer B vezes C e depois multiplicar por A, não tem problema. Mas uma das propriedades mais importantes da multiplicação é o fator da distributividade. O que significa isso? Perceba que se você tiver um número multiplicando um parênteses aqui que tem uma soma ou uma subtração, também não estaria o raciocínio mesmo, dentro desse parênteses, você pode primeiro, claro, fazer a soma que está aqui dentro e depois a multiplicação, mas também nada te impede de fazer isso aqui, né? A vezes B, que vai mais A vezes C. Exatamente isso, né? Ou seja, isso aqui é uma das propriedades mais importantes das multiplicações. E depois, quando você evoluir, entrar em problemas, enfim, que traga outras questões, saber isso aqui é importante, senhores. Então, basicamente, o que isso está dizendo é que se eu fizer 2 vezes 1 mais 3... Você pode fazer a conta aqui, né? 1 mais 3, 4, vezes 2, 8. Ou ele permite também que você faça assim, né? 2 vezes 1 mais 2 vezes 3. Que daí vai dar os mesmos 8, né? Então 2 mais 6, 8. Entende? Essa é a propriedade da distributividade. Vamos agora para a divisão, senhores. A divisão, como é que funciona? Você vai montar aqui, né? Você vai montar aqui a estrutura básica da divisão. Você vai começar assim, se eu tenho mais de um número aqui no numerador, aqui no dividendo, você pegaria o primeiro número aqui mais à esquerda. Se esse número for menor, você tem que pegar o segundo, entendeu? Então você tem que sempre fazer um número maior dividindo um menor. Então nesse caso aqui o 4 é menor que 9, não dá para pegar sozinho, né? Então eu vou fazer o 45 pelo 9.
e aí o que você vai responder aqui no quociente? O que você vai pensar? Você vai pensar assim, que número que multiplicado por 9 dá 45? Esse é o raciocínio de divisão. Então, que número que multiplicado por 9 dá 45? Se você já pensou na tabela do 5, você já sabe que a resposta é 5. 5 vezes 9 é 45. 5 vezes 9 é 45. Você repete aqui desculpa, perdão, você pode fazer direto aqui, né? 5 vezes 9 é 45. Para chegar em 45 é 0, ou seja, o resto é 0, é uma divisão exata. Ou você pode fazer assim, ó, deixa eu apagar aqui. Opções do ponteiro, borracha. Eu apaguei aqui, beleza. Ponteiro, cadê? Opa, volta lá. Pá. Ou você pode fazer assim, 5 vezes 9, quanto que é? Você escreve aqui o produto dessa multiplicação, né? 5 vezes 9, 45, certo? E você sempre vai fazer assim, você vai fazer a subtração do número que você está querendo dividir pelo quanto que deu esse produto. Então, é menos aqui. Aqui você faz a conta, é 0. Ou seja, 45 dividido por 9, eu tenho quociente 5 e o resto é 0, certo? Uma divisão exata. Vamos pensar agora numa divisão diferente, que provavelmente não dê exata, né? Como eu falei, ó, o primeiro número aqui é maior que o número que eu estou dividindo, então eu posso fazer por ele por primeiro, né? Então, aí qual que é o raciocínio? Que número que eu multiplico por 4 para dar 7? Se eu botar 2, dá 8, então não dá, né? Então, porque passou, né? Então você tem que ser sempre o exato ou antes. Então aqui o único número que é possível é o número 1. Então 1 vezes 4 é 4, como a gente fez ali multiplicando. Você pode fazer a continha aqui, 7 menos 4 é 3, certo? Esse número é menor que o outro, aqui você não precisa bolar nada, agora você desce o segundo número aqui para continuar a divisão. Então agora é 33 dividido por 4, ou seja, que número que eu multiplico por 4 para chegar em 33? Esse número seria o 8. Por quê? Porque 8 vezes 4 é 32, para chegar em 33 é 1. Ou seja, esse é um exemplo de uma divisão não exata. Você pode parar por aqui, não tem problema. Porque 73 por 4, você dividiu. Se você quis dividir, digamos que você tem 73 unidades de alguma coisa e você quer dividir em 4 grupos iguais dessas unidades. Digamos que você tem 73 balas e você quer dividir de forma igualitária em 4 sacos. Isso significa que você vai ter que botar 18 balas em cada saco e vai sobrar uma. Isso é o que representa o resto aqui. Agora eu vou continuar a divisão. Se eu quisesse continuar e dar um valor, tentar dar mesmo que dê um valor aqui com vírgula, como que eu posso poder continuar a divisão passada e tentar chegar num resto zero, certo? Então eu repito aqui, né, como eu fiz. 7 dividido por 4, que número que multiplicado por que eu posso multiplicar o 4 que dá 7 ou próximo a ele, ou melhor, antes dele, né? Só tem o 1, né? 1 vezes 4, 4. Então 4 aqui, ok. Ó, aí você vai daqui, sobra 3, embaixo 3, certo? Aqui é 8, 8 vezes 4, 32. Você pode fazer aqui, né? 32. Vai dar aqui 32, vai dar 1, certo? Você poderia terminar aqui, mas eu posso continuar. Como é que eu faço para continuar? Se eu botar uma vírgula aqui, eu posso botar um zero aqui. Sempre que eu quiser continuar após a vírgula e o número aqui for inferior ao número que eu estou dividindo, eu posso continuar colocando zeros, adicionando zeros aqui no resto. Agora como é que eu faço? 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8, certo? Ó, sobrou 2. Eu quero continuar. Para eu poder continuar aqui a minha divisão, eu coloco mais um zero aqui, certo? Agora aqui, número que multiplicado por 4 dá 20. É o 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. Agora, se eu pudesse quebrar aquelas balas que eu estava dando como exemplo, eu quero repartir 73 balas em quantidades iguais em 4 sacos. Então, cada saco vai ter 18 balas e 0,25 de bala, né? Um quarto de bala. Então, como se eu pudesse dividir aquela bala que sobrou em 4, então
a resposta dessa divisão até uma forma exata. 73 dividido por 4 é 18,25. Agora eu vou dar um exemplo de uma divisão com vírgula, que às vezes esse talvez é o que mais causa dúvida nas pessoas que estão um pouco mais de tempo, digamos assim, estão um pouco enferrujadas nessa questão das contas matemáticas. Um exemplo com vírgula é importante para você. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Que nós não edita nada, rapaziada. Aqui o vídeo, a aula é ao vivo. O que tem que fazer quando tem número com vírgula? A primeira coisa que tem quando você faz divisão com vírgula, senhores, é igualar a quantidade de casas após a vírgula. Perceba, aqui não tem duas casas depois da vírgula, dois números, né, ocupando casas depois da vírgula. Então, se aqui é 81,25, você vem aqui no lado que está dividindo, ó, põe uma vírgula e completa com 2 zeros. Por que 2 zeros? Por quê? Porque aqui tem dois números. Se aqui tivesse 3 números, você faria vírgula 3 zeros. Se tivesse um número, faria um zero só. Perfeito? Após fazer isso, você pega agora e risca as vírgulas. Então agora você vai ter o mesmo resultado, só que agora você vai considerar assim. Em vez de dividir esse número com vírgula, agora você vai dividir 8.125 por 500. Beleza? Como é que eu faço? Lembra? Aqui tem 3 números, né? Eu tenho que pegar um número maior que 500. O primeiro aqui seria esses 3 primeiros, né? Então eu vou fazer 812 dividido por 500. Que número que multiplicado por 500 dá 812? Se eu botar 2 aqui dá 1000, né? Então não pode ser 2, tem que ser 1, né? Então 1. 1 vezes 0, 1 vezes 0 e 1 vezes 5 é 500. Então se eu fizer aqui, ó, 2 menos 0 é 2, 1 menos 0 é 1, 8 menos 5 é 3. 312 é menor que 500, não consigo dividir. Aqui, se estivesse acabando aqui, eu botava 0, mas aqui eu não preciso, por quê? Porque tem mais número aqui, então você sempre vai descendo os números que estão faltando aqui, né? Então, ó, agora eu vou fazer 3.125 dividido por 500. Que número que fizer isso aqui vai dar, que número que multiplicado por 500 vai chegar próximo a esse número? Pensando na tabuada, se você multiplicar o 500 por 6, dá 3.000, certo? Se multiplicar por 7, dá 3.500. Então tem que ser o 6, né? O 6 é o que ficou mais redondo ali, né? Beleza, lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, senhores. Beleza? Aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. Sobra 0. Certo? Poderia acabar aqui. 8.125 dividido por 500 dá 16, sobra 125. Poderia acabar aqui, não tem problema. Mas se você quiser continuar e ver se você chega num valor mais exato, você pode continuar. Como a gente viu lá aqui, por mais que tenha acabado, eu tenho a opção de botar a vírgula aqui e acrescentar mais um zero aqui. Agora vamos lá. Que número que multiplica por 500 que dá próximo da 1.250? Se você botar 3 vezes 500 é 1.500. Então passou, não dá. Tem que botar um número menor, né? Então vamos botar o 2. Certo? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Opa! 2 vezes 5, 10. Perfeito. Vou fazer aqui, ó. Se nós fizer 1.250 dividido por 1.000, menos 1.000. 0 menos 0. 5 menos 0 é 5. Aqui 2 menos 0 é 2. E 1 menos 1 é 0. Perfeito. E eu posso continuar finalmente mais um zero aqui e prosseguir com a divisão. Aí agora acho que acabou, né? Ó, se eu botar o 5 aqui, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, opa. É que eu fiz direto aqui, né, senhores? Eu já estava fazendo aqui, mas se eu fosse fazer como a gente está fazendo, ó, e termina aqui, faz o menos, né? Aí dá 0. Beleza, então esse é o resultado exato. 81,25 dividido por 5 é 16,25. 16,25. Na primeira aula do curso de IBGE que eu vou estar lançando, vou poder falar sobre os conjuntos numéricos. E esse aqui ele é um número racional, né? Ou seja, ele tem fim, ele é finito, né? 16,25 acabou. Você vai ver que dependendo dos números que você for dividir isso aqui, não necessariamente isso aqui pode acontecer. Pode ser que isso aqui não tenha fim, seja um número irracional.
mas isso é mais para frente. Eu só estou dizendo que se você porventura não conseguir terminar aqui, não é porque você fez errado, mas é porque existem números que na hora que você for dividir não tenha fim, ok? Então fique tranquilo, mas o procedimento para fazer divisão com vírgula é o demonstrado. Vamos lá, com as propriedades da divisão. Obviamente a divisão também não vai ter comutatividade e não vai ter associatividade, ou seja, 1 dividido por 2, obviamente, é diferente de 2 divididos por 1. Ok? Vamos lá, deixa eu tomar mais um golinho d'água. 30 minutos de aula, então bom tempo, tranquilo. Um assunto importante, senhores, para operações básicas e que eu trago aqui no final é regra de sinais. O que é regra de sinais? É basicamente assim, a gente fez ali os exemplos, é sempre operações básicas sem considerar se eles são positivos ou negativos. Só tratamos de números, digamos, positivos ali, né? Sempre sem considerar essa questão. Mas nas provas, nas questões de concurso, nem sempre vão ser assim. Então, assim, para a regra de sinais, eu trouxe aqui o primeiro caso da adição e da subtração. Quando os sinais forem iguais, a gente vai somar os valores e manter o sinal. O que isso significa? Se eu fizer mais 2 mais 3, sinais iguais, certo? Então, sinais iguais, só somar. 2 mais 3 é 5, mantém o sinal, mais 5. Agora, pense assim, menos 2, menos 3. Os sinais são iguais? São, então tem que somar, né? Então, 2 mais 3, 5. Mas mantém o sinal, então é menos 5, certo? Então, se eu vim aqui agora, quando os sinais forem diferentes, você vai subtrair os valores e mantém o sinal do maior. Vamos lá, então, se eu fizer mais 2 menos 3, isso aqui os sinais são diferentes, certo? Então, eu vou subtrair os valores. 3 menos 2 é 1. O sinal do maior é o menos, né, que está no 3. Então, o resultado é menos 1. Agora, vamos fazer menos 2 mais 3. Sinais diferentes, subtrai seus valores. 3 menos 2 é 1, mantém o sinal do maior. Então fica positivo aqui, mais 1, certo? Tranquilo. Agora, já trouxe a tabelinha ali, mas assim, para multiplicação e divisão, o raciocínio é basicamente o mesmo. Só que daí assim, perdão, não é que é o mesmo, né? Se os sinais forem iguais, sempre vai ser positivo. Essa é a grande diferença. E se os sinais forem diferentes, sempre vai ser negativo. Então eu até fiz uma tabelinha aqui, que essa aqui, se você quiser guardar e tá com um pouco, não conseguiu memorizar essa questão, escreve isso aqui, põe na tua geladeira, põe na tua cabeceira. Isso aqui é importante, que isso aqui quebra as pernas de muita gente, principalmente em contas maiores, assim, esse tipo de coisa, com várias operações, se perde um pouquinho nos sinais, aí dá ruim. Mas é só lembrar que sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos, né? Ou seja, mais com mais é mais, menos com menos é menos, mais com menos é menos e menos com mais é menos, senhores. Então, basicamente aqui, se eu fizer mais 2 vezes mais 2 é mais 4, certo? Se for menos 2 vezes menos 2 é menos 4, certo? Agora, se for menos 2 vezes mais 2 é menos 4. Opa, desculpa, senhores. Perdão. Menos com menos é mais. Aqui, menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Desculpa, aqui a falha aqui. Menos com menos é mais. Aqui, menos 2 vezes mais 2 é menos 4. Deixa eu trocar os números, né? Porque daí fica ruim. Pô, acho que daí confunde mais, né? Deixa eu só apagar tudo aqui. Eu faço de novo, senhores. Espera aí que o bagulho aqui é ao vivo. Então, vamos lá. Desculpa aí a confusão. Mas vamos de novo. Não tem problema. Vamos lá. Mais 2 vezes menos 3. 2 vezes 3 é 6, certo? Aí os sinais é diferentes. Se os sinais são diferentes, é negativo. Certo? Menos 6. Agora, vamos lá. 4 mais 4 vezes mais 2.
4 vezes 2 é 8. Mais com mais é mais, certo? Beleza. Agora pense, menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4 é 16, menos com mês é mais. Então, mais 16. Certo? Você perceba que eu utilizei parênteses, né, nessas contas de sinais, e nos outros exemplos eu não estava usando. Mas na regra de sinais, por que é importante, até fiz um slide para isso, você tem que atentar ao parênteses, ele basicamente dá a ordem que você vai fazer as operações. Então, por exemplo, se você fizer aqui nesse caso, né, menos 8 mais menos 2, você uma operação de uma adição que você está fazendo, o que você tem que fazer? Quando não tem nenhum sinal aqui, você pensa que está multiplicando, esse sinal de mais está multiplicando esse parênteses. Então você está fazendo como se estivesse fazendo aqui, ó, mais vezes o menos. Lembra daquele quadro anterior? Mais com menos é menos. Então você pode reescrever isso aqui sem parênteses da seguinte maneira: menos 8 mais com menos é menos, então menos 8 menos 2. Lembra da regra dos sinais para adição e subtração? Se os sinais são iguais, soma-se e mantém o sinal. Perfeito? 8 mais 2 é 10, mantém-se o sinal, é menos 2. Opa, eu escrevi, pô, mas é burro mesmo, eu tinha feito aqui, deixa eu pagar, perdão, senhores. Pera aí que aqui é ao vivo o negócio. Então paguei, mas ó, menos 8 menos 2 é menos 10. Se fosse uma situação menos 8 menos 2, mesma coisa, é como se fosse multiplicando os sinais aqui, sabe? Então menos com menos é mais. Então se eu fosse reescrever, menos 8 mais 2, sinais diferentes, subtrai, mantém-se o do maior, dá menos 6. Senhores, essa foi minha primeira aula de verdade. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado por ter aguentado aí, ó, quase 36 minutos de aulas. Se você teve a disciplina de assistir, obrigado pela sua audiência. E de novo, para a gente conseguir melhorar, se eu puder ter o seu apoio curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos ou com quem você acha que está precisando dessa força. E lembre-se, aqui concursando com o Gustavo Vagnoni, me ajuda lá, se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima.